Olá! Olá, boa noite! Então, hoje já é quarta-feira, dia 20 de maio, finalmente chegou esse dia e a gente vai ter a nossa aula online, né? Nossa primeira aula online de um ciclo de 3 aulas. Então, o que que tem, o que está norteando essas 3 aulas, né? Qual é a programação para essas 3 aulas? Então, é o seguinte: neste momento, muitas gestantes têm se perguntado o que é melhor para elas e para o bebê delas. Se é ter um parto normal, se é ter uma cesariana, se é ter o bebê em casa, se é ter na maternidade, como que faz para lidar com a dor no parto, caso ela não tenha essa assistência médica durante o nascimento do seu bebê, né? Ela for ter com uma parteira, uma enfermeira obstétrica, como que ela faz, né? Bom, então, se você tem alguma dessas dúvidas, tá? Se tem alguma dessas dúvidas, se você tiver, já digita aqui embaixo, eu tenho uma dessas dúvidas. Já pode digitar aí qual é a sua dúvida, qual é a sua questão, tá? Que eu vou. E aí você vai ver que outras pessoas têm as mesmas dúvidas que você. Bom, e aí eu recebi, gente, olha, eu quero agradecer muito a todas que responderam aos formulários, tá? Eu mandei um formulário e eu nunca tinha enviado assim formulário antes de fazer aula online. E, nossa, eu achei emocionante, achei maravilhoso, porque dá para ver assim a animação das pessoas, a empolgação antes de começar a aula. Então, não sou, então assim, a sensação assim, pô, não tô sozinha, tem gente aí que também tá empolgada com esse início, né? Tá querendo saber mais informações sobre cesárea ou sobre parto normal. Então, eu vou passar algumas informações técnicas aqui nessa aula. Então, a gente vai focar sobre cesárea ou parto normal. Aí, para a segunda aula, eu estou programando falar sobre como é que estão os hospitais, né? Como é que estão os procedimentos hospitalares, né? Que é, a partir de um congresso que eu participei online, da perinatal aqui do Rio de Janeiro. Foi um congresso entre várias maternidades. Eu falo um pouquinho dos dados, como que a pessoa faz, quais são os tipos de partos domiciliares que existem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai falar sobre como driblar a dor no parto, que é a minha especialidade principal, né? Como driblar a dor no parto, como lidar com essa dor no parto. Meu nome é Carmen, eu sou psicóloga, sou hipnoterapeuta, tem um treinamento online de preparação para parto que é justamente voltado para lidar com a dor no parto. Então, essa terceira etapa eu vou tirar de dentro do treinamento, tá? Gratuitamente. Então, eu vou falar também um pouquinho de como prevenir laceração no períneo. Então, a terceira aula, se você tem certeza que você vai fazer parto normal, a terceira aula você não pode perder, tá bom? Não pode perder. Bom, então, vamos falar então sobre as questões da cesárea ou parto normal. Então, eu vou falar, mas eu não vou falar assim, a gente não tá falando sobre a cesárea necessária, tá bom? Então, assim, casos de placenta prévia, casos de prolapso de cordão, casos em que a mãe tenha alguma questão de saúde importante, né, que tem que ser levada em consideração. A gente não está falando desses casos, a gente está falando da cesárea eletiva. Então, a gente vai comparar a cesárea eletiva com o parto normal, tá? E aí, antes da gente começar a falar sobre cesárea ou parto normal, eu queria dizer que tem uma questão que norteia sempre, qualquer aula que eu for dar. Então, qualquer áudio que eu for falar sobre cuidados com bebês, que eu for falar sobre a maternidade, que é o seguinte: as crianças merecem ter infâncias felizes, né? Porque a infância é a principal fase para marcar o adulto que a gente vai ser, né? Então, o momento da maternidade é um momento muito especial. É especial para o bebê, né? Porque ele está ali formando com a formação da personalidade dele, que é ali, vamos dizer, até os 2 anos de idade. Depois ele tem a, a vamos dizer, tem a formação do que ele, das crenças dele, do que ele acredita, de como é que ele vai se orientar na vida até lá os 6 anos, mas
tem uma formação de personalidade até os 2 anos de idade, como que ele percebe o mundo, né? Se o mundo é um mundo amoroso, se ele pode confiar, se ele não pode confiar, qual é o potencial dele, se ele mesmo é confiável, né? Enfim. Então a gente tem ali uma formação muito importante até os 2 anos de idade, né? E nesse momento também é um momento muito especial e importante para mulher. Eu, em momento nenhum aqui, quero dizer que toda mulher é obrigada a ser mãe para poder ser determinada coisa, ou toda mulher necessariamente precisa ser mãe, mas eu sempre bato na tecla que é o seguinte: já que você está gestante ou você está pensando em engravidar, já que você aproveita essa oportunidade, que essa oportunidade pode ser um momento de transformação assim lindo na sua vida, sabe? Em todos os sentidos. Tá? Então eu vou começar de trás para frente. Eu tinha planejado falar sobre a cesárea, e aí eu falava sobre o ápice, que é o parto normal, tá? Mas eu vou fazer o contrário, porque eu tô querendo fazer o contrário, já vou falando sobre o parto normal. Então, quando a gente tá gestante, quando a mulher ela tá gestante, muitos movimentos acontecem dentro dela em vários sentidos, tá? Então, vamos dizer, no corpo dela, o corpo vai se adequando, vai se movimentando, vai se mobilizando para possibilitar o desenvolvimento daquele feto que depois é um bebê, né? Então, aquele embrião, depois feto, depois bebê. Então, o corpo vai se adequando, vai se preparando, vai fazendo uma dança com aquele bebê, vai adequando o ambiente, vai se adaptando, né? Vai se tornando cada vez o momento adequado para aquele momento da gestação. Então, o corpo vai mudando o tempo todo. Mas não é só o corpo da mulher físico que muda, né? Então, do ponto de vista neurológico, né, eu não vou falar espiritual porque eu não sou uma especialista que possa falar sobre isso, mas eu tenho certeza que coisas espirituais também acontecem, porque não é possível que seja só uma massa biológica, né? Deve ter alguma coisa a mais, né, que acontece entre o nosso corpo e o do bebê, deve ter alguma coisa a mais. Mas eu não sou especialista, então eu não vou entrar nesse campo. Mas no campo neurológico, tem algumas mudanças importantes que acontecem no cérebro da gestante. Então a gente sabe que, né, você mesma que está gestante já deve ter percebido que em alguns momentos você fica mais esquecida. Será que você fica mais esquecida agora nesse momento da gestação? Se você fica um pouco mais esquecida, digita que eu. Aí fica às vezes mais sono, né? Então, o do sono não é só isso, tá? Mas também com sono. Então fica com de repente mais emotivo. Então algumas coisas dentro da sua personalidade vão sendo mudadas. É claro que tem um componente hormonal importante que também vai fazendo essa mudança aí emocional, mas a questão do esquecimento não é uma questão hormonal, é uma questão mesmo neurológica. Então, a gestante desfaz muitas conexões neurológicas, muitas conexões. Então, se você quiser pesquisar mais sobre isso, você pesquisa plasticidade cerebral da grávida, tá? Que é esse tema que eu tô falando. Então, ela desfaz muitas conexões. E por quê? Porque ela vai desfazer de fato essa personalidade que ela tinha até ali. Por quê? Porque a partir dali ela vai precisar ter outros atributos além dos que ela tinha. Então, o mundo que ela vivia já não vai ser mais, né, assim, a vida que ela vivia já não vai mais ser aquela vida. Então, aí você pode pensar assim, então você pode pensar assim, pô, mas isso não é justo, né? Isso aí você está sendo muito sexista, porque a mulher é isso, o homem é aquilo, você está relegando ela a um lugar só da casa, do cuidado com a criança, tá? Eu não estou falando disso, eu estou falando eu não estou falando que o pai, né, ou outra mãe, né, o companheiro não precise participar e não deva participar, atuar ativamente
do cuidado com esse bebê, cuidado com essa criança, né, da gestão da casa, não tô falando nada disso, tá? Não tô falando nada disso. Eu só tô falando que tem algumas coisas que acontecem no corpo e no cérebro da mulher, né, que são esses dois âmbitos que a gente vai conversar aqui, que fazem com que ela vá se preparando para uma vida que vai acontecer depois do nascimento desse bebê. Então, ao longo da gestação, não é só o seu corpo que está se preparando, o seu cérebro também está se preparando, né? E então, teve um áudio que eu fiz aí essa semana que foi falando sobre essa fusão emocional entre a mãe e o bebê, né? E que a mãe, ela vai se preparando, né, durante a gestação. Só que para algumas mães isso acaba sendo mais difícil, né? E para não dizer, né? E é por isso que também a depressão pós-parto não é só por conta do cansaço, mas a depressão pós-parto ela é uma coisa tão frequente, né? Nas puérperas, né, nas mulheres depois do parto. Então agora a gente aqui vai começar a falar sobre a gente vai fazer comparativos entre a cesárea e o parto normal em vários segmentos. Eu vou começar falando aqui, vamos ver, eu fiz umas anotações para não perder os temas aqui, dos que eu quero falar. Então a gente vai começar falando sobre depressão pós-parto. Podemos falar sobre isso? Vamos falar sobre depressão pós-parto. Então, o primeiro item que a gente vai falar é sobre depressão pós-parto. Digita aqui se você conhece alguma mãe que teve depressão pós-parto, que é uma coisa muito comum, né? Percentualmente muito comum. Digita eu. Conheço uma pessoa que teve depressão. Minha mãe teve depressão, minha sogra teve depressão, minha prima, minha irmã. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? E infelizmente. E é uma coisa muito séria, porque é um momento que o bebê precisa muito de cuidado. Mas muitas vezes outro adulto consegue suprir essa demanda nesse momento, tá? Vamos lá. Então, você conhece alguém que teve depressão pós-parto? Vamos conversar aqui para a gente falar sobre coisas que a gente pode fazer para prevenir. E uma coisa que eu pensei também assim, ó, no final dessas 3 aulas, eu vou dar um bônus que vai ser principalmente para mães que têm alguma ferida ainda, assim, tem medo de passar por depressão pós-parto, sabe que a mãe passou por algum tipo de depressão, sabe que não pôde receber a atenção que devia, ou sabe que a mãe é mais distante, que é mais fria, tá? Então eu vou dar um bônus e a gente vai fazer um encontro pelo Zoom, mas aí vai ser assim, para menos gente, todo mundo se vendo, não vai ficar gravado e a gente vai conversar em grupo e a gente vai fazer uma vivência em grupo para lidar com isso e vocês se prepararem da melhor forma para quando chegar o bebê de vocês, tá bom? Então eu vou fazer isso. Bom, então, vamos comparar as situações de depressão pós-parto nos casos de cesariana e de parto normal. Então, entre a cesariana e o parto normal, é muito mais comum casos de depressão pós-parto em cesarianas. E por que será que isso acontece? Isso acontece principalmente porque logo depois que o bebê nasce, existe essa alta demanda mesmo de cuidados. Então, daí não dorme, aí tem a questão da amamentação, a criança chora, quem tem que saber é a mãe, quem ele quer é a mãe, a voz que acalma é a da mãe, o cheiro que acalma é o da mãe, né? Então é uma alta demanda emocional, física, etc., para uma pessoa que passou por uma cirurgia de grande porte. Você tem noção? Assim, se você já teve filho, eu sei que a maioria não teve, pelos formulários que eu recebi, né? A maioria, não, eu não vou citar os nomes dos formulários, tá, gente? Eu só vou falar que teve. Então, pelos formulários que eu recebi, a grande maioria aqui da turma é grávida chama de primeira viagem, né? É mãe de primeira viagem, né? Então, a primeira gestação. Mas dá para imaginar que cuidar de bebê não é uma coisa assim, soft, né? Um bebê
acabou de nascer, é facinho, facinho, molezinha, molezinha, cuidar. Não é bem assim. Eles têm alta demanda e a gente vai atendendo e isso é cansativo. Então, assim, se você imaginar como que é cuidar de um bebê quando você tá gripada, é ruim, gente. Você tá gripada, às vezes dá vontade de chorar. Você tá lá, tá a criança, tá gripada, aquela gripe, não queria tá cuidando, a criança não para de chorar, e você tá lá. Você quer só ficar estirada e não tem como. Assim, uma gripe já é com gripe já é difícil de cuidar de uma criança, tá? De um bebê. Imagina depois de passar por uma cirurgia de grande porte. Por mais que muitas pessoas pensem, não tenho nada para reclamar, mas é uma cirurgia de grande porte, não é tirar uma pinta, entendeu? É fazer corte em 7 camadas de tecido e é tecido visceral, é lá de dentro, sabe? É o que tem de mais interno, né, na gente, chega até o útero cortando. Não tô, gente, ó, isso não é para me não é para assustar quem vai fazer cesariana, tá? Não é essa a intenção. Mas é dizer assim, faz sentido. Tipo, a pessoa acabou de sair de uma cirurgia de grande porte, um momento que ela deveria mais descansar, ela deveria receber o cuidado e é ela que está cuidando de outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando a gente vai entrar em trabalho de parto, a gente passa por uma enxurrada hormonal tão grande de ocitocina, de adrenalina, que deixa a gente num estado que quando a criança chega, a gente, assim, ó, a gente já está banhada por essa enxurrada hormonal, né? É uma enxurrada hormonal, assim, de prazer, né? Tem pessoas que sentem como dor, mas a gente depois vai explicar como que a gente faz pra gente sentir isso menos como dor, mais como prazer, como ondas mesmo, né? Então, ondas corporais. Então, a gente tem a ajuda da natureza para para lidar com aquela situação, que é a enxurrada hormonal do parto normal, tá? Isso em condições normais de um parto normal, tá bom? Peraí, deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer de falar isso depois, no final, que teve uma pessoa que perguntou até sobre isso. Bom, então agora me fala aqui quem também já escutou de alguém que teve um parto normal e falou, cara, depois que você faz o parto normal, você fica zero. Quem aqui já escutou essa história? Eu tive o parto normal, doeu horrores, ou não doeu horrores, mas não interessa. Passou o parto, zerou. Meu corpo eu tava igual antes do parto, antes de estar gestante, estava pronta para cuidar do meu bebê e foi maravilhoso, papai, e eu só focava no bebê, né? Então, se você já ouviu alguma história assim, na TV ou né, por alguma amiga, algum parente, digita aqui. Eu já ouvi essa história, digita aí, que aí você também já vai mostrando para outras gestantes que isso é comum, tá? De se escutar. Aliás, isso é o mais comum, na verdade. Bom, então, depois que nasce, a pessoa, realmente o corpo já, ele não é que ele volta exatamente a ficar como ele era depois da gestação, mas o pique da gente volta. O pique de antes da gestação volta. Né? É claro que o útero, ele depois que nasce o bebê, ele ainda está grande, então ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E isso e a mamada, né? Cada mamada ajuda, porque a amamentação ajuda a contrair, contraindo, contraindo, contraindo. E chega lá 20 dias depois da gestação, o útero já voltou. Agora, se a pessoa engordou muito, enfim, isso não quer dizer que ela vai emagrecer o que ela engordou dentro da gestação lá nesses primeiros 20 dias. Não é isso que eu estou dizendo, mas o tamanho do útero, ele volta para o seu estado normal lá. Vamos colocar uma média aí de 1 mês, tá? Porque tem gente que é 1 mês e meio, tem gente que é 20 dias. Bom, então, sobre esse pós-parto, sobre a questão da depressão pós-parto, o parto normal te coloca numa situação muito melhor. Eu tenho dados objetivos aqui, tá? Então, se você somar as cesáreas
Então, 7% das mulheres que têm parto normal podem ter depressão pós-parto. Aí, se você somar o número de cesáreas agendadas e as cesáreas não agendadas, né, as cesáreas eletivas e as cesáreas que foram por emergência mesmo, isso dá o dobro, o número dá o dobro, dá por volta de 14%, né, que é 6% mais 8%. 14% de depressão pós-parto é o dobro, né, enfim, né, um número bastante elevado. Tá, então a gente falou sobre depressão pós-parto, agora a gente vai falar sobre a amamentação, que foi uma coisa que algumas gestantes citaram, algumas grávidas aqui responderam no formulário, falaram sobre a amamentação, que é um desejo delas. Então, sobre a amamentação. Depois do nascimento do bebê, tem um momento que acontece a apojadura do leite, né? Que é a descida do leite, né? Que é aquele momento em que o seio, ele fica tipo uma pedra, ele desce tudo de uma vez, né? E fica cheio. Então, primeiro é o colostro, esse colostro você já deve estar vendo, de vez em quando, se você apertar um pouquinho aqui o mamilo, você vai ver que vai sair um pouquinho, um líquidozinho de nada. Esse colostro, esse aí é o líquido que tem um componente imunológico muito grande, que é esse primeiro leitezinho para o estômago do bebê, que nasce com capacidade de menos de 5 ml, vai crescendo, crescendo ao longo da primeira semana e vai também tendo a descida do leite. Bom, só que com a cesariana, o corpo, ele não sabe imediatamente, porque ele não passou por essa enxurrada hormonal, ele não passou por esse processo natural, ele não sabe imediatamente depois que o bebê já não está sendo gestado. Então, leva um tempinho a mais, questão de dias. Então, por exemplo, se a apojadura de uma mulher que passa por parto normal acontece lá por 3 a 5 dias, o da cesárea vai ser de 4 a 6 dias, 5 a 7, então tem uma variação aí, mas é um pouquinho depois. Só que aquele um dia depois que você acha que a criança tá com fome, um dia com o bebê, o dia inteiro, você fala assim, mas é só um dia. Cara, fica esse um dia com a criança achando que tá, e você achando que ela tá com fome. Você sente que ela tá com fome, na verdade, né? E aí, às vezes, é nesse momento que desanda um pouquinho a amamentação, porque a pessoa não sabe o que fazer e o que não fazer para não atrapalhar a amamentação naquele momento, né? Eu tenho até um treinamento sobre amamentação, tá? Não, que eu dou bastante detalhe, falo bastante sobre isso, tem muitos detalhes. A gente pode depois fazer outras aulas também aqui, a gente pode falar gratuitamente, tirar dúvidas. Mas tem algumas coisas que você pode fazer e outras que você não pode fazer, tá? Porque atrapalha o início da amamentação, atrapalha a produção do leite, atrapalha a pega da criança, né? Então, tem coisas que não se pode fazer. Tá, então, na parte da amamentação, como o parto normal, ele é o natural do corpo, é o que o corpo está se preparando para fazer, é o processo, vamos dizer, é como se fosse assim, existe o corpo, ele tá lá, ele tem processos, né? Não sei se você já viu o desenho de processo. Vem daqui e vai para cá, daqui vai para lá, dali vai para lá, daqui vai para lá e chega aqui, pulou e vai para cá, sai por aqui. E aí desce o leite e ali ainda, quando tem a descida do leite, ainda está dentro do processo da gestação, nascimento, descida do leite, amamentação, ainda estão aí nessa dança mãe e bebê. Quando a gente faz essa cesariana agendada previamente, o que a gente faz? A gente pula uma etapa. Fica faltando uma etapa ali. É claro que depois o corpo ele se ajusta, mas ele não vai no mesmo momento, ele não vai no mesmo ritmo, né? Então tem aí uma quebra do processo, né? Nesse momento, do ponto de vista aí da descida do leite que a gente está falando, tá bom? Tá. Aí agora a gente vai falar sobre a questão, sobre o que eu acho mais importante entre cesárea ou parto normal, que para mim é a coisa mais especial entre se fazer cesárea ou parto normal. E presta atenção que essa parte aqui você não vai encontrar no Google, tá? Você não vai encontrar no Google, porque isso é uma coisa assim, é uma reflexão mesmo, tá? Vou até aproximar mais aqui a câmera. É uma reflexão mesmo sobre a chegada do bebê por cesárea ou por parto normal. Então, assim,
A psicologia, ela estuda, tem várias, a psicologia, assim, estuda de várias formas esse início da formação psíquica do bebê e esse início de relacionamento entre a mãe e o bebê. Então, por um lado, um bebê que nasce por cesariana, ele vai ser marcado, então tem teorias sobre isso, tá? Tem teorias que estudam sobre isso. Estudam que o bebê vai ser marcado pelo quê? Por alguém que tire ele de alguma situação. Então, assim, é como se a pessoa ficasse marcada ao longo da vida que em situações importantes, né, em situações assim, resolução, ela precisa que alguém dê a mão para ela sair daquela situação, né? Então, eu imagino que com fórceps também deva ser mais ou menos isso, né? Porque é alguém que vai lá e tira, né? A criança não sai por meios dela. No parto normal, o que acontece? O corpo ele vai trabalhando, né? Existem as contrações, as ondas uterinas, que vão movimentando esse bebê pelo corpo até que ele nasça, né? Ele vai movimentando, a cada contração, o fundo do útero vai fazendo isso aqui, o pezinho do bebê tá aqui. Aí a cada contração, o fundo do útero vai apertando esse bebezinho para ele e ele empurra. Ele não é um ser inerte, ele não é um boneco, ele é um ser vivo, ele tem vida ali. Então, esse bebê, ele empurra o pezinho contra o fundo do útero da mãe. Então, ele sente que ele se tirou daquela situação. Ele saiu daquele. Ele estava ali sendo espremidinho, sendo massageado, e ele se saiu dali. Ele se tirou dali, né? Então, é uma situação mais proativa do ponto de vista do bebê. E agora vamos pensar no ponto de vista da mãe. A gente falou aqui sobre que a gestação, ela prepara o corpo, é um momento de preparação do corpo, preparação da mente, e acredito que preparação espiritual também, mas essa parte é uma crença, tá? Então você pode ter a sua crença. Então tem uma preparação física, uma preparação neurológica para um segundo momento, que é um momento em que essa mãe, mamífero, tá? Ela vai precisar vai precisar atuar de outra forma, com uma forma com mais demanda, com mais liderança, fazendo a gestão do todo, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, como é que ela vai chegar nessa nova fase de personalidade dela? Será que é com alguém que vai fazer isso por ela? Vai lá, vai cortar a barriga, vai passar o bisturi, vai tirar o bebê, vai costurar e vai entregar para ela, pronto, agora você é mãe. Ou será que é com alguém o tempo todo falando para ela, faz força agora, faz força agora, e ela fica, pode deixar assim, tá certo? Mas e agora? É agora que eu faço? Peraí, é agora que é pra fazer? Mas é agora que é pra fazer a força? Então peraí que eu vou fazer. Ou será que ela vai, ela mesma, conseguir captar o que está acontecendo no corpo dela, né? E vai fazer exatamente o movimento ideal para aquele momento, assim. Porque existe uma sabedoria dentro do seu corpo, do seu próprio corpo, né? A gente tem milhões de anos de evolução, né? Nosso corpo, para chegar nesse estado, ele tem milhões de anos de evolução. Então, por mais que você seja acompanhada por um médico de ponta, um médico que já fez não sei quantos partos, o seu corpo sabe mais sobre o que é melhor para ele naquele momento do que qualquer pessoa externa. Por quê? Porque é dentro, está acontecendo e é uma coisa viva, é uma coisa orgânica, não é uma máquina. Então, o seu bebê faz um movimento, você sabe que é melhor você se reposicionar. Aí depois ele faz outro movimento, o seu corpo faz outro, você sabe que agora você quer ficar sentado. Aí você vê, não, agora é melhor ficar em pé. Não, você sabe, você se escuta. E ali você se entrega para uma dança, né? Até se você for ver, eu falo sobre essa dança ali, se você for ver no meu perfil de WhatsApp, você se entrega para uma dança
entre o bebê e o seu corpo, né? Então, né, você se entrega para essa experiência, que é uma experiência única, que a partir dessa experiência única, linda, de interação entre o seu corpo e o corpo do bebê, você vira mãe, você se torna, você se torna essa nova pessoa que você passou aí 9 meses se preparando para ser, né? O seu corpo passou 9 meses se preparando para ser. Né? Então tem diferença isso. Pensa bem sobre isso. Vou deixar um tempo aí para você pensar. Tem muita diferença sobre isso. Eu vou dar outro exemplo sobre a dança, tá? Então, assim, é um outro exemplo que eu gosto de dar. Então, existe aquela dança do casamento, que é aquela dança assim, ó, tá todo mundo olhando, tá? É uma dança muito especial, não sei o que, mas tá todo mundo olhando, então você sabe que tem um jeito certo, jeito errado, aí será que estão me julgando, aí será que minha roupa tá boa, aí será que, ai meu Deus, eu acho que viram que eu errei, não sei, ai você tá gostando, ai meu Deus, ainda bem que acabou. E existe a outra dança, que é aquela dança que você faz em casa já, entendeu? Você já casou, já lá, já passou por aquela situação, ou não casou antes, estava namorando, ou até com seu filho, sei lá. Eu, no meu caso, que vivo na quarentena, vivo dançando com os meninos. Então, aquele momento ali que você tá lá na intimidade, na sua intimidade. Você faz um passo e a outra pessoa faz outro passo. Você faz um passo e a outra pessoa faz um passo. Aí ele faz uma coisa, você faz outra. Ai, que legal. Aí o outro erra, ai, que tá bom, tá ótimo. Então a gente corrige aqui. Não sei. E é aquela coisa agradável, né? Que o bom não é chegar no final, o bom é aproveitar a experiência. É a experiência que vale, não é eliminar logo para acabar, né? Mas por acaso, quando você está assim entregue para esse movimento, o teu corpo, ele depois eu na terceira aula vou explicar, ele tá agindo na sua máxima potência e ali o parto acontece de forma rápida, de forma eficaz, os movimentos das contrações uterinas, eles acontecem da forma mais eficaz possível, tá? Então acaba acontecendo um parto mais rápido do que o esperado. Né? De forma geral, claro que há exceções, mas de forma geral acaba sendo um parto muito mais rápido. Esse parto com entrega, tá? Bom, então o conteúdo de hoje é esse, tá? O conteúdo de hoje é esse. Outras coisas entre cesárea normal, né, assim, outros dados, assim, que são mais básicos, a gente encontra no Google. Eu quis trazer para vocês hoje. Isso que tem de mais especial, né? Então, quero agradecer a Vanessa, a Paula, Ana Marcélia, todo mundo que preencheu o formulário e me mandou. Gente, eu achei tão lindo, até me emocionei, assim, sabe, pelas respostas, eu achei muito lindo. Ó, então vou ler de novo: a Vanessa, a Paula, Ana Marcele, Mara, Ingrid, Priscila Alves, Débora, Grace, Juliana, Keila Mota, Marquele, Priscila, Raquel, Giovânia, Maria, Laís Anjos, Cleisen, Jani, Maiara, Tá, Lidiane, Erilene Kelva, Letícia, Mariana, Simone, Renata, Rosa Elisa, Aline Lacerda e Tayane. Eu quero agradecer demais pelo preenchimento e eu vou responder algumas perguntas aqui que foram feitas, tá? Teve uma das pessoas que falou que teve uma tristeza profunda depois desse nascimento, né? Do primeiro parto que ela teve, tá? Teve uma das pessoas. E essa tristeza profunda que aconteceu com ela, que ela chorou por 2 dias, muito provavelmente ela não veio da dor no parto, né? Depois eu até queria falar com ela mais especificamente, conversar mais pessoalmente, mas muito provavelmente ela não veio da dor no parto, ela veio de alguma violência que ela deve ter sofrido, violência obstétrica, que é uma coisa muito comum de acontecer. A violência obstétrica ela acontece na mesma proporção que acontece
os casos de abuso sexual, porque é uma violência contra a mulher, é uma violência de gênero, né? Então é diminuir a mulher, chamar ela de pra fazer não doeu, aquelas coisas horrorosas. Mas é muito importante que o acompanhante ou a acompanhante que for ficar com essa gestante, né, na maternidade, que tenha conhecimento sobre violência obstétrica, para atuar já na hora, não é depois só, né? No caso dela, ela pode entrar com processo, ela pode processar, né? Até porque uma violência obstétrica, ela também é uma violência institucional, porque ela normalmente acontece dentro da maternidade, dentro do hospital. Então, ela é uma violência institucional. Então, você pode entrar contra a própria instituição. Muitas vezes a mulher não quer entrar nisso porque ela acha que a culpa foi dela, ou que foi ela que gerou determinada coisa, ou que de repente isso é o normal, que isso é o padrão, ou porque ela não quer ficar remexendo isso, né? Que o médico é uma figura de poder, né? Mas às vezes essa violência também não vem do médico, pode ser também do segurança, pode vir da enfermeira, enfim, pode ser de qualquer pessoa que passou pela maternidade ali, que era alguma figura que te impediu de ter um parto bem tranquilo, né? Então, depois eu vou indicar uma pessoa que é uma advogada muito qualificada para esse tipo de tema, mas é importante saber que todas, assim, é uma coisa que eu até às vezes eu fico pensando assim, será que eu falo sobre esse tema? Esse tema é tão chato. Será que tem que falar sobre violência obstétrica, né? O acompanhante tem que saber, sabe? A pessoa que mais tem que saber sobre isso é o acompanhante ou a acompanhante. Saber que tem que se impor no momento, sabe? Por mais que esteja num lugar que tem uma estrutura de poder, né, uma instituição, tem que saber que tem que se impor e ameaçar. Falar, olha, se você fizer isso, eu vou chamar tal pessoa, meu advogado e tal. Se você fizer isso, eu vou denunciar no Conselho Regional de Medicina. Então tem que ter algum tipo de ameaça, tem que se informar sobre a violência obstétrica. Isso é tema para outras conversas, mas isso é uma coisa importante de se saber, tá? O que é violência obstétrica? Quais procedimentos são violência obstétrica e como proceder, tá? Então, eu acho que vai ser muito bom para você, né, você também que está aí, que também passou por uma situação de violência mesmo, um parto traumático, né, né, se não foi bem tratada, né, que seu bebê não foi bem tratado. Então, que a gente vai fazer esse momento de cura depois da terceira aula. A gente faz um encontro virtual, a gente vai fazer um relaxamento, vai fazer um acolhimento dessa pessoa, um acolhimento seu mesmo, um acolhimento interno para você se fortalecer aí para o momento do nascimento do seu bebê, né? Que aí é uma nova chance, né? De ser feliz, de se curar, de dar amor, de receber amor, né? Quando eu falo isso sobre cura, eu já estava até pensando assim, quando eu falo sobre cura, eu não tô querendo dizer assim aquelas pessoas que grudam na criança como se ela fosse uma muleta, né? Que pegam aquela criança como se fosse, aquele lá vai ser a minha salvação da minha vida. A salvação da sua vida é você dar amor e ver que o amor ele tá disponível, entendeu? O amor está disponível. Você é merecedora de ser amada. Né? Então é aí que está a cura. A cura é no amor, não é em você pegar alguém, grudar e ficar. Né? Nem imagino que é isso que vocês imaginam também para vocês, mas. Então tem mais uma outra pessoa que eu queria citar aqui, que falou sobre não ter, que já está com 30 semanas e não está segura sobre o médico ou médica que tá acompanhando ela. Então eu quero te dizer o seguinte, né? Vou bater nessa tecla de novo, que eu fiz nos áudios e vou falar de novo. A gente tem uma inteligência que está para além das palavras. A gente tem uma inteligência a gente tem inteligência genética, a gente tem uma sabedoria verbal, que é essa que a gente aprende nos livros. A gente tem uma sabedoria, que a gente fala, né, de uma sabedoria energética ou espiritual, não sei o que. Essa parte até nem sei se eu sou muito boa.
né, essa parte assim. Mas tem alguma coisa, se em algum momento você sente que tem alguma coisa te dizendo que ela não é a pessoa ideal para te acompanhar nesse momento super especial, talvez o mais especial da sua vida, talvez, né, para algumas pessoas então procura outra pessoa. Porque às vezes a pessoa, o ginecologista, né, o obstetra, que é um ótimo profissional para lidar com candidíase, entendeu? Com prevenção e até com inseminação artificial ou com bom tecnicamente para, sei lá, pílula, sei lá, não sei qual tipo de questão que você já teve, já lidou com esse profissional. Às vezes não é a pessoa mais adequada para estar no nascimento do seu bebê. Porque o nascimento, ele é um evento sublime, ele é um evento que está para além de uma situação só orgânica, a saída de um negócio de dentro de outro negócio. Não, gente, é vir a vida, é dar à luz, é se tornar mãe, se tornar uma pessoa no mundo. É um movimento mágico, sabe? É um momento e um movimento mágico. Talvez essa pessoa não seja mais adequada para te passar a segurança que você precisa ter nesse momento para escutar o seu corpo, escutar a sua sabedoria, escutar essa sabedoria que você tem e que a gente está acostumado a escutar que a gente não tem, entendeu? Né? A gente está acostumado assim que no filme tem alguém falando assim, faz força agora! Aí assim, agora! Faz força agora! Mas isso é em tudo, né? Na cultura, né? Tem estudos, eu não sei se você já conhece esse estudo, que é um sempre citado, mas que até os 6 anos de idade, meninas e meninos se autoavaliam. Vê se você já conhece esse estudo, aí você fala, já vi esse aqui, tá? Aí você escreve. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu não conheço, tá? Pode escrever aí embaixo. Então, assim, ó, quando até os 6 anos de idade, meninos e meninas se autoavaliam de formas muito semelhantes, né, quanto à sua capacidade. Né? Então, os dois se autoavaliam como potentes de realizar determinadas coisas, né? Como capazes de realizar determinadas coisas. Aí alguma coisa acontece por volta dos 6 anos de idade que as meninas passam a se autoavaliar de forma inferior. Então, quando elas vão fazer uma prova, um teste, elas acham que tiraram 6 e na verdade elas tiraram 9, né? E de repente o menino acha que tirou 9, ou acha que tirou 10, tirou 9. Então é alguma coisa cultural que acontece, né? Em média, por volta dos 6 meses, que faz com que a gente ache que a gente é menos capaz do que a gente é. Então, o momento do parto é também um momento, é uma oportunidade que você tem de rever essa sua capacidade, entendeu? De você se redescobrir como uma pessoa potente, uma pessoa capaz, sabe? De realizar coisas grandiosas, de realizar, poxa, uma coisa sublime, né? Então é também esse momento, né? Então, se você tiver mais alguma dúvida, eu peço que você responda aquele formulário, tá? Aquele questionário que eu mandei no grupo. Então escreve a sua pergunta aí embaixo que eu já vou escrevendo. Eu vou escrevendo. Eu vou encerrar aqui o vídeo, mas eu vou continuar respondendo, ou então se eu não responder agora aqui, né, por escrito, eu respondo na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, encaminha esse aqui também para outras pessoas. Eu não falei isso no começo, mas se você conhecer outra gestante que você acha que pode ser beneficiada, ou de repente até seu companheiro, né? Sua companheira, alguém, sua mãe, que de repente não acredita tanto no parto normal, que você está tentando aí convencer, né? Que isso é uma coisa que acontece bastante, né? Sempre. No meu caso, tá? Eu vim de parto de cesárea, nunca imaginei que ia ter um parto normal. Nunca passou pela minha cabeça ter um parto normal. E aí, meu pai falava assim, minha filha, mas você não precisa disso. Pra que você vai fazer parto normal? Faz cesariana. Então, se você tem esse desejo, você sente que é uma coisa melhor pra você, que é uma coisa especial pra você, e outras pessoas ficam te desencorajando, de repente você
manda também para ela esse vídeo aí, pode dar uma ajudada, né? Pode te ajudar um pouco a ter que ajudar, ter que negociar menos, né? Com essas pessoas que são especiais para você. Então, se você gostou, curte aqui embaixo, me segue no meu canal do YouTube, faz tudo. E a gente continua se falando no grupo. Então, nesses dias aí de aula, eu vou manter o grupo ativado. Só vou desativar na hora de dormir para não ficar tocando lá se eu estiver querendo dormir. Mas aí, qualquer comentário pode fazer no grupo, pode me mandar mensagem, pode escrever no formulário. E a gente continua se falando até a próxima aula, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas, estou muito feliz. E quero ouvir de vocês os comentários, tá bom? Beijão!